articulações em determinados tipos de atividades. Né? Ela é muito importante nesse aspecto preventivo para evitar grandes lesões, como acontece muitas vezes no esporte. Em especial, na musculação, isso não acontece tão frequentemente como nos esportes balísticos, né? Mas é uma coisa importante que precisa ser considerada durante a prática da musculação. E a terceira grande parte, a terceira grande área da biomecânica é a biomecânica do esporte, a biomecânica do rendimento. A biomecânica do rendimento trata basicamente de quê? A técnica do movimento. O professor João Elias aqui acabou de falar de um monte de vezes sobre técnica de execução. O que fazer? Como fazer? A biomecânica do rendimento ela é uma área, uma parte da biomecânica extremamente importante. Abrindo um parênteses aqui, a área pedagógica da educação física acha que a cinesiologia que compõe a biomecânica, a cinesiologia contém a biomecânica é uma parte da cinesiologia. A área pedagógica da educação física acredita piamente que biomecânica e cinesiologia não deveriam fazer parte dos nossos currículos, porque não tem nada a ver com a licenciatura ou com a aprendizagem do movimento. Eu não concordo muito bem com isso. Né? Aí uma pergunta que eu coloco é o seguinte: como ensinar algum movimento sem conhecer como se executa o movimento? Essa é uma grande questão. Mas aí nós adotamos o princípio da pedagogia, nós só vamos olhar sobre o ponto de vista pedagógico. Muito bem, esse é um olhar extremamente importante. Mas, como o professor João falou ali, no agachamento, o que tem que ser na coluna? Qual a angulação adequada dos quadris e dos joelhos e do tornozelo? Quanto de profundidade esse corpo deve ir? Quanto de energia vai estar sendo gasta? Quanto de pressão patelar está sendo submetida no joelho durante esse movimento? Quem que vai falar isso? A pedagogia? Claro que não. Ela não vai te dar essa resposta. E se você não tem conhecimento mínimo ou básico disso, você não consegue, obviamente, ensinar adequadamente. Por falta de conhecimento da técnica do movimento. A técnica do movimento é fundamental para todas as áreas do esporte ou da atividade física em geral. Sem ela, a gente não consegue desenvolver muito bem dentro da nossa área aqui. O nosso métier qual que é? Ensinar movimento. Para ensinar movimento, a gente precisa da fisiologia, da biomecânica, da cinesiologia, da aprendizagem motora, do desenvolvimento motor, da didática. Sem isso, não tem jeito da gente ensinar muito bem. Muito bem, voltando ao nosso tema principal. A biomecânica do rendimento, que é a área principal, que todo mundo conhece, né? A biomecânica antropométrica e a preventiva são áreas relativamente obscuras dentro da biomecânica e que as pessoas não tocam muito profundamente nela. A gente olha, observa o movimento simplesmente pelo ponto de vista técnico. Né? Essa é a área da biomecânica do rendimento. Muito bem, dentro da musculação, quais seriam os parâmetros adequados ou quais são os parâmetros pertinentes para uma boa análise de movimento do ponto de vista biomecânico? Por exemplo, para o agachamento. Quais variáveis biomecânicas seriam importantes de serem observadas durante a execução do agachamento? Pense, candidato. Quais variáveis são importantes? Eu estou observando alguém fazer um agachamento, e aí, do ponto de vista biomecânico, como observar aquilo ali? O que observar? O como observar, você pode utilizar o conceito primário aqui da cinesiologia, falando de planos e eixos, eu tenho absoluta certeza que o Marquinhos já destrinchou isso tudo aí, de trás para frente e frente para trás. Né? Qual o plano e quais são os eixos do movimento? Esse é um aspecto importante. Outro, qual a angulação das articulações?
joelho. Qual que é a angulação máxima adquirida pelo joelho durante o agachamento? E no quadril? Tem alguma coisa a ver? Existe diferença entre vários tipos de agachamento? Por exemplo, o Bailão e o pouco da musculação, existe diferença entre eles? Ambos são agachamento. Existe diferença entre eles? Do ponto de vista biomecânico? Claro que existe. Tem diferença nos ângulos de quadril e joelho entre um e outro. Existe diferença nos torques produzidos pelo tronco e por todo o corpo nos dois. Ora, se há uma diferença na produção de torque, por exemplo, em relação ao tronco, isso pode sobrecarregar a coluna vertebral, os extensores de quadril, por exemplo. Se você tem um agachamento mais profundo, a flexão do joelho é maior. Tem uma flexão maior no joelho, aumenta a distância da projeção do centro de massa sobre essa articulação, aumentando o torque sobre o joelho. Aumentando o torque sobre o joelho, fica muito difícil de você voltar à posição inicial. Isso implicando uma compressão da patela sobre o vento. Então, as variáveis biomecânicas só nesse exercício são muitas, né? E é um exercício extremamente simples do ponto de vista da execução. Por quê? Você faz flexão, extensão, quadril, joelho, tornozelo, no plano único, sagital, e os eixos são sempre transversais. Sob o ponto de vista da complexidade, isso é simples. Por quê? Porque não existe mudança de planos, não existe mudança de eixos durante o movimento é simplesmente de flexão e extensão, não existe composição vetorial dentro desse movimento em diversos planos e em diversas movimentações das outras articulações. Nesse aspecto, é um movimento extremamente simples, mas do ponto de vista fisiológico, do ponto de vista neural, existe uma grande complexidade dentro do processo de contração, dentro do processo de relaxamento da musculatura. Isso precisa ser treinado, é isso que o professor João Elias acabou de falar. Esse treinamento dessa capacidade de coordenar flexão e extensão, e para haver flexão e extensão tem que haver contração e relaxamento de grupos musculares antagônicos simultaneamente. Quando você não consegue fazer isso, o ritmo de movimento fica alterado. Se o ritmo de movimento fica alterado, a execução fica fraca, fica errada. Bom, quais outras variáveis biomecânicas a gente tem dentro dos exercícios da musculação? Velocidades lineares e velocidades angulares, em especial velocidades angulares. Por quê? Porque alguma coisa roda em torno de algum eixo, não é? Se você faz uma rosca direta, você tem uma rotação da parte distal, da parte da mão em relação ao cotovelo. Isso demanda uma rotação. Se você tem rotação, você tem velocidade angular. Isso é importante? Muito importante. Se a velocidade é grande na subida e lenta na descida, isso altera completamente os efeitos do treinamento que você está executando. Se você faz o contrário, os efeitos são diferentes também. Se você faz um alto ritmo, você tem outro efeito sobre a musculatura. Se você faz com um ritmo mais lento, você tem outro efeito, mais um outro efeito. E o ritmo tem a ver com a frequência. A frequência é o número de pulsos pelo tempo. Se eu faço isso, a gente tem uma ideia de um ritmo. Se eu faço assim, a ideia é outra. Isso pode ser medido, né? Você mede a quantidade de graus de flexão e extensão, divide pelo tempo, você tem a velocidade angular. Se você divide a quantidade de vezes que você faz pelo tempo, você tem a frequência de execução. Isso faz parte do nosso processo de treinamento também. A mudança de ritmo que vai alterar os efeitos do treinamento que você está querendo produzir. Professor,